Estamos de volta às Histórias Clínicas e hoje estamos a falar sobre cirurgia estética genital. Tenho comigo a doutora Alice Varanda Pereira, o doutor Nuno Fradinho e junta-se a nós o doutor Tiago Lopes Lino, que é psicólogo clínico, mas muito especializado nesta área da sexologia. Olá Tiago, Nuno. é um prazer ter-te aqui. Obrigado. Tivemos a falar até agora sobre técnicas cirúrgicas de cirurgia íntima, tanto masculina como feminina, mas a verdade é que estas intervenções acabam por ter um impacto psicológico importante, não é? E que impacto é que uma cirurgia destas tem na autoestima e na autoconfiança de uma pessoa, Nuno? Estas cirurgias promovem, de facto, após aquela fase inicial de adaptação a uma nova imagem corporal, que às vezes até é uma fase mais negativa, isso dependendo do grau de, entre aspas, de agressividade da cirurgia ou da técnica envolvida, mas depois a médio e longo prazo há um grande impacto. Claro, tivemos até agora a falar das cirurgias estéticas mesmo da parte cirúrgica, mas há outro tipo de procedimentos menos invasivos que também melhoram a autoestima e que esta primeira fase de adaptação é muito mais rápida. Eu estava a falar, por exemplo, do ácido hialurónico, que se pode fazer, da radiofrequência, não é, Alice? Sim. Mais da parte feminina do que da parte masculina, realmente existem vários procedimentos não cirúrgicos que são disponíveis para fazer um rejuvenescimento ou melhorar a aparência dos genitais. O ácido hialurónico realmente rejuvenesce não só a face, mas também a região genital feminina. Dá para fazer aumentos, sobretudo dos grandes lábios. Existe uma atrofia, assumindo que a mulher não engorda muito com o passar da idade, existe uma natural atrofia dos grandes lábios, ou seja, uma perda de volume, uma perda da massa adiposa. E isso pode gerar desconforto, porque perde ali a sua função de almofadar aquela região e também, esteticamente, também fica com um ar mais envelhecido. O ácido hialurónico, quando é aplicado como um procedimento de consultório, de gabinete, ou seja, não é preciso nenhuma intervenção cirúrgica, nenhum tipo de anestesia, além da anestesia local, pode permitir realmente o aumento do volume dos grandes lábios e outro tipo de ácido hialurónico, quando aplicado na porção, na parte mais inferior da vagina e na vulva, melhora também a hidratação, que é muito importante, sobretudo nas mulheres pós-menopausa, que se queixam com frequência dessa sensação de secura, com um compromisso muito significativo nas relações sexuais e no prazer. E, portanto, temos essa dupla função, aumento de volume e aumento da hidratação. Depois temos os lasers, sobretudo para a alteração da pigmentação e para o tal estreitamento vaginal, que já falámos há pouco, as radiofrequências. Existem também os tratamentos de branqueamento da região perineal, que é outra situação que gera alguma procura e que motiva algumas vindas à nossa consulta. E são assim os tratamentos mais realizados. Tudo isto pode aumentar melhorar não só a parte estética, mas também, como diz, a parte funcional, especialmente nas mulheres. Aqui a questão da autoestima e da autoconfiança, da autoimagem. Tiago, tu acabas por lidar muito com pessoas que têm uma baixa autoestima relacionada com é importante contextualizarmos que, efetivamente, as pessoas, antes de procurar este tipo de cirurgia estético-genital, acontece que já vivenciaram todo um complexo de inferioridade, em que isto acentuou, efetivamente, em menos-valia, sentirem-se menos capazes, e, efetivamente, uma imagem negativa, uma autoimagem negativa. O impacto que estas cirurgias acabam por ter acaba por ser bastante positivo neste aspecto, que melhora substancialmente, quase que por magia. Não é magia, mas é quase que por magia. Claro que estamos a falar aqui dependendo também da idade com que as pessoas acabam por fazer, tanto o homem como a mulher acabam por fazer, e pegando nestes exemplos, a questão do síndrome do balneário, muitas vezes começa muito na puberdade, portanto, em que todos os órgãos também ainda se estão a desenvolver. E, efetivamente, estão a desenvolver no sentido da puberdade, está a crescer o pénis, no caso dos rapazes, e efetivamente também a vulva no caso das raparigas, e efetivamente isto acaba por ter aqui algum impacto na inferioridade e momentaneamente não, cristalizando a autoestima, o que faz com que a pessoa sinta sempre inferior, seja no ato até, e é difícil dissociar esta questão também destas cirurgias ao ato sexual, não no sentido do coito propriamente dito, mas à própria sexualidade. Portanto, foi vivida uma sexualidade relativamente distorcida. E, efetivamente, acaba por haver aqui um impacto bastante acentuado na autoestima e na autoconfiança. Mas, como dizia a Alice há pouco, na verdade, grande parte das pessoas, especialmente os homens que procuram este tipo de cirurgias, são homens que têm um pénis de um tamanho que se enquadra na normalidade, não é? Portanto, muitas vezes nem há propriamente um pénis muito pequeno. É uma questão de como a pessoa se sente
face a... É a percepção que temos, não é? De facto, muitas vezes não tem que ver com a questão de ser micropénis, porque não é. Portanto, está de facto do tamanho normal. O que acontece é que acaba por haver aqui uma percepção errada e às vezes também a questão cultural que nós temos. Uma característica, por exemplo, das crianças, e é uma brincadeira típica que os pais masculinos fazem com as crianças masculinas, é aquilo de cortar. Dá cá, mostra cá, e desculpem o termo, dá cá a pilinha que eu vou cortar. Isto acaba logo por criar aqui alguma angústia às crianças. A partir do momento que começam a relacionar-se com os outros e começam a ver, por exemplo, no síndrome do balneário, que há outros que têm um pênis ou um pouco mais desenvolvido, porque a puberdade acabou por efetivamente já estar mais presente neles, começam a ter esta ansiedade. E isto, por vezes, também conduz a quadros de ansiedade generalizada, o que também é importante. E com certeza vocês apanharão as pessoas que vêm com uma ansiedade tremenda e que efetivamente isto vai melhorar esta ansiedade. Acontece que melhora a autoestima, mas depois também temos que perceber as bases que estão nesta ansiedade, porque depois, por vezes, a ansiedade não está totalmente controlada. Não é? E depois aí também tem que haver uma intervenção a nível psicológico, muitas vezes também a nível médico, com a administração de fármacos, psicofármacos, neste caso, precisamente para ajudar as pessoas a lidar com esta ansiedade, porque depois percebem que, para lá, isto não resolveu tudo. Resolveu uma parte, mas não resolveu tudo. Mas há um impacto positivo, bastante positivo, na autoestima. E tu notas isso na tua prática clínica diária? Eu noto efetivamente que tem um impacto muito grande na autoimagem. Estou-me a recordar de mulheres que acabam por, não vou falar em casos concretos, claro, como é evidente, mas casos de mulheres que melhora substancialmente a autoestima e esta autoconfiança sentem-se mais capazes para se relacionar em termos de quadros eventualmente um pouquinho mais neuróticos. Começam a perder os receios, começam a ganhar mais coragem até para depois pôr em prática a arte da sedução, para se tornarem mais sedutoras, para ter aqui mais, efetivamente, mais viver a sexualidade de forma diferente. E viver a sexualidade de forma plena. Claro. Temos um pequeno problema físico, que às vezes não é um problema, não é? Mas uma desproporção no sentimento que a pessoa tem relativamente a isso. Se melhorarmos este pequeno, a parte física, também o ganho psicológico também é maior. Pode não resolver tudo como estás a dizer, mas o impacto psicológico também é desproporcional, não é? É um grande impacto psicológico. É o efeito borboleta, não é? A borboleta bate as asas no Japão, então causa um tornado na Europa. Acaba para um pouco o efeito que eu não estava a referir, e é bem verdade que é uma pequena mudança, por muito que a Alice também já falou, uma pequena mudança no órgão genital, acaba por ter impacto avassalador. A vários níveis. E quem efetivamente é submetido a este tipo de cirurgias provavelmente terá um período de adaptação a um novo órgão genital, ou um órgão genital com uma forma diferente. Isso tem impacto na vida das pessoas durante uma fase inicial e depois habituam-se? Como é que funciona? Era o que eu estava a dizer há pouco, no sentido da contextualização. Falamos num órgão genital que, por percepção da pessoa, não está correspondente à expectativa que ela tem em relação ao órgão. É feita a cirurgia. No pós-operatório, efetivamente há um período, vocês saberão isso melhor que eu, não vou falar no pós-operatório, mas efetivamente há aqui uma recuperação da imagem, porque a imagem foi, durante muitos anos, dependendo da idade da pessoa que fez a cirurgia, moldada à parte mais negativa, à parte mais inferiorizada e tendo impacto muito negativo na autoestima, e há aqui uma adaptação à nova imagem. Portanto, se o pênis aumentou, o que é isto? Porque depois, em termos práticos e às vezes em termos funcionais, uma coisa tão simples como a questão do aumento de pênis. Se antes não incomodava em estar em contacto com as cuecas ou com os boxers, agora pode incomodar. Se em determinadas calças não incomodava, contrariamente às senhoras que efetivamente procuram às vezes a labioplastia, incomodava no sentido da leijaria, do volume, os homens, e isso incomodava, portanto não podiam usar calças apertadas, nos homens é ao contrário. Portanto, antes as calças não apertavam naquela zona e agora começam a apertar e depois magoam, não é? Portanto, tudo isto acaba por depois ter um contorno da imagem que é adaptado. Claro que depois os ganhos são sempre muito superiores, portanto, isto, as pessoas contornam isto. Mas, efetivamente, penso que até 3 meses as coisas também têm que haver aqui... Há uma adaptação, as pessoas vão se adaptando e penso que num período de 3 meses é o como em período todas as cirurgias estética. Adaptação. E depois o seguimento, quer dizer, o seguimento depois na consulta, vocês notam que há uma melhoria grande, um grande grau de satisfação com este tipo de cirurgias, ou não? Enfim, tanto nos homens como nas mulheres, ou é uma cirurgia cuja taxa de satisfação não é assim tão alta? Notamos que sim. Sim. É alta, até porque, contrariamente a outras cirurgias que fazemos, como as lipoaspirações, que têm uns pós-operatórios mais difíceis, mais dolorosos, mais exigentes, mais limitantes,
estas cirurgias, em termos de recuperação, têm algum desconforto local, têm alguma limitação na prática de atividades sexuais e atividade física, mas é uma recuperação muito tranquila e relativamente bem tolerada. Às vezes é difícil para nós até... Portanto, tem um custo-benefício muito positivo. Para nós, às vezes, a recuperação é tão rápida, a cicatrização na mucosa é rápida e ao fim da segunda, terceira semana as pessoas já querem experimentar, entre aspas, do ponto de vista sexual ou a sua nova imagem. Então temos que pôr ali um travãozinho, porque pode ser uma experiência negativa. Depois, se começam a ter relações sexuais antes do tempo correto, podem ter dor, pode abrir ferida, e pode levar outra vez a um desencadeamento de trauma, que isto não ficou bem, etc. Tem que cumprir mesmo aquele tempo correto. Mas há sempre aquele associado a uma adaptação à imagem corporal, há alguma ansiedade também de querer, deixa ver se isto funciona, deixa ver se isto está sensível, deixa-me ver o que é que eu melhorei, se valeu a pena. Ou seja, há ali uma fase negativa a seguir à cirurgia de adaptação e depois a ansiedade também não é propriamente um sentimento, é bom, mas se for em excesso pode ser mau, mas depois há ali depois começa em crescendo o grau de satisfação a aumentar e ao fim de 6 meses, 6 meses a um ano... Também é engraçado que os homens têm sempre muito medo de perder a ereção depois da cirurgia, têm sempre muito medo que haja algum tipo de efeito negativo da cirurgia na sua função sexual. E ficam muito tranquilos e suspiram de alívio quando têm a primeira ereção. E, portanto, no dia a seguir, 1 ou 2 dias depois, na primeira consulta pós-operatória, já tive uma ereção. Mesmo sem perguntarmos. Ficou muito satisfeito de dizer, ok, está tudo ok, continua a funcionar bem, não tive alteração, que é provavelmente a maior... Também. Ou seja, ele está bonito, está maior, cumpriu o objetivo pelo qual se meteram à cirurgia e continua a funcionar tudo bem. Portanto, realmente existe este período de ansiedade inicial, de recuperação, de ver as coisas inicialmente estão inchados, têm alguma dor, têm cicatriz, que ainda é muito recente, mas depois deste período inicial, a adaptação à nova imagem o prazer acaba por ter um papel primordial, não é? Em quem procura este tipo de cirurgias. Deixa-me só mais chega nesse sentido, e pegando aqui no que a Alice e o Nuno estão a dizer, é muito importante, e muitas vezes é o trabalho do psicólogo, e neste caso no sexólogo, é haver uma reeducação sexual. Claro. É importante o trabalho em equipa, não é? Nas várias áreas aqui, outro exemplo claro disso, não é? Portanto, até porque até um movimento tão simples como um masturbatório, e desculpem falar disto, mas tenho que falar, é o exemplo, é mesmo o nome, não é? Portanto, mesmo o comportamento masturbatório, muitas vezes no aumento peniano, ou até mesmo no caso da labioplastia, há todo o toque e toda a vivência da sexualidade com a própria pessoa que tem que ser reeducada. Portanto, e é importante sempre no pós, porque esta complementaridade que faz com que depois, ao fim de 6 meses e a longo prazo, a pessoa também vivencie a sexualidade na sua plenitude e com tudo isto, a convivência, a relação interpessoal, a arte de seduzir, porque isto é importante, porque muitas vezes é uma coisa curiosa, que é, ok, aconteceu isto, eu já me sinto mais seguro, mais confiante, mas eu agora não sei seduzir. Estes estudantes muitas vezes têm, como temos vindo a falar ao longo do programa, têm algum complexo de inferioridade, não é? Sim, foi talhado nisso. E depois de fazerem este tipo de cirurgia, achas que podem ter um complexo de superioridade? Isso é uma coisa que costuma acontecer ou não? E aí o trabalho do psicólogo também acaba por ter um papel muito importante, não é? Isso costuma acontecer ou não? Este complexo de superioridade às vezes acontece porque é uma coisa simples e é compreensiva, que é, eu começo a experimentar o que é isto do prazer pleno. Olá, isto é bom. Portanto, efetivamente, eu posso aumentar aqui, posso me tornar um pouquinho mais hipersexual. Portanto, acabo por ter mais vontade, mais vezes, porque vivencio isto. Isto faz com que eu me dote, e nós já sabemos, também na sociedade onde estamos, ainda há esta competitividade sexual, porque isto é uma coisa também que está nos nossos genes, portanto é uma coisa filogénica. Nós competimos em termos sexual, portanto a questão dos superestímulos sempre foi uma visível, estudado por Darwin, já vem por Darwin, efetivamente, quando estuda a questão dos superestímulos. Havendo aqui esta questão de eu agora sou capaz de competir com outro macho, eu não tenho outro termo, mas é este. Por sua vez, a mulher também é capaz de competir com outra fêmea, porque em termos de atributos e em termos de desempenho
pode sentir-se equiparada, portanto, efetivamente isto poderá conduzir, em casos extremos, claro, e em casos específicos de determinadas personalidades, porque o que vocês apanham não estão a medir a personalidade, estão a medir o que é fisiológico e a dificuldade que a pessoa tem. Mas depois também, consoante as personalidades, poderá conduzir a um complexo de superioridade, que não deixa de ser um complexo de inferioridade, atenção, okay? Em termos emocionais e em termos psicológicos, é um complexo de inferioridade na mesma. Portanto, isso tem que ser trabalhado, mesmo. Mas, e relativamente às pessoas que tu vês na consulta e que têm algum complexo de inferioridade relativamente aos seus órgãos genitais externos, nem todos têm indicação para serem operados. Ou, reformulando, há muitos que melhoram sem necessidade de intervenção cirúrgica, ou não? Muitas vezes, ou algumas vezes, não é muitas, mas eu penso que quando de facto são conduzidos para a parte cirúrgica é num caso já que de facto percebe-se que há melhorias. Noutros casos há coisas simples que é a própria pessoa que não aceita o órgão e não tem a ver com a própria estética, só por si, Sim. portanto não aceita o órgão. E isto passa por o trabalho primeiro de aceitação do corpo. Portanto, é uma coisa ainda mais precoce, porque efetivamente houve uma má experiência inicial, de alguma forma, houve um toque que não era desejado, tudo isto depois acaba por ter impacto e efetivamente acontece isto. E nem todos, quando chega à parte da cirurgia, porque há aqui um misto, não é? Um misto, como a Alice também já falou, penso eu, em termos de funcionalidade e depois em termos de estética. E efetivamente, às vezes esta questão aqui é de funcionalidade, mas que funciona bem. A questão, por exemplo, e se calhar vou dizer um disparate, mas a questão do prepúcio não poder ser... quer dizer, aquilo é uma coisa funcional. Às vezes pode haver mais tarde, e não sei se isso acontece, isto agora é uma curiosidade minha, pessoas que queiram fazer, ou homens que, por exemplo, queiram fazer a circuncisão já mais velhos. Porque Sim. sentem que, de alguma forma, aquilo sempre foi ali uma coisa que não atraía, porque não era confortável. Mas, no entanto, em termos de micção, em termos de tudo, aquilo estava tudo Sim. Ou tem a fantástico. comparação do estereótipo gerado na sociedade. Hoje em dia a indústria pornográfica, eu acho que é uma geradora de estereótipos errados e nós temos que fazer esse trabalho de gerir também as expectativas de nós todos, não é? As pessoas podem achar que com um procedimento estético como os que nós oferecemos, conseguem ter um ganho em termos estéticos, quer seja feminino ou masculino, semelhante a atrizes e a atores pornográficos, que não é verdade, não é? São coisas completamente diferentes. E é isso. E se isso não for resolvido antes, depois podem acabar com uma sensação, por muito ganho que tenham, por muito aumento da autoestima que tenham, mas podem ficar um bocadinho desiludidos porque não chegam pronto, àquele estereótipo da virilidade ou da hipersexualidade, da sensualidade feminina. Mas aqui também... Que estranhamente idealizaram. Aí também há alguma diferença, se calhar, naquilo que os homens procuram e as mulheres procuram com este tipo de intervenções. Certo? Portanto, nós temos falado muito da questão da virilidade e tal, e provavelmente associamos mais isso à questão masculina, não é? À procura masculina. Nas mulheres, muitas das mulheres procuram este tipo de intervenções, sim, enfim, evidentemente também por uma questão sexual e para se sentirem bem, para aumentarem a sua autoestima, mas muitas vezes porque, do ponto de vista funcional, estão descontentes, não é? Porque têm os pequenos lábios muito grandes e às vezes na praia e tudo mais acaba por ser muito desconfortável e têm que estar permanentemente a tentar esconder, portanto, os pequenos lábios que são proeminentes, não é? Portanto, é importante tu na tua prática clínica vês muito essa diferença entre qual é o objetivo de um homem e qual é o objetivo de uma mulher quando procura este tipo de cirurgia ou quando está descontente com os seus... É curioso que, em termos de mulher, as mulheres não nos pareçam tanto a questão aqui mais da parte íntima delas, a este nível. Embora não frisam tanto isto. Portanto, a parte estética até passa por mais o aumento de mamário. Também... Em termos de órgão genital, não é expressado dessa forma. Eu acho que, contrariamente aos homens, em que realmente o que nós vemos é que a maior parte dos homens que querem aumentar o pénis têm um pénis normal, ou seja, no fundo, desejam melhorar a aparência estética de uma coisa que está perfeitamente normal. As mulheres têm um motivo, efetivamente, a anatomia não está completamente normal. Nós conseguimos palpar aquilo que nos estão a dizer, conseguimos observar que realmente os pequenos lábios estão grandes, são maiores do que a média, conseguimos perceber porque é que incomodam. Mais de metade das mulheres procuram-nos porque têm, efetivamente, desconforto não só psicológico, mas também físico. E, portanto, nas mulheres, se calhar, está menos associada a alterações psicológicas ou a situações psicológicas passíveis de serem abordadas por um psicólogo. Porque a maioria das mulheres
são situações mais palpáveis e realmente são alterações anatómicas que mais facilmente entendemos que podem gerar desconforto. E, portanto, Podemos E cuja as coisas intervenção da neste psicologia ponto. clínica acaba por Pois. não ter um papel tão importante, talvez, como nos homens. Será isso? Tem mais nos homens, efetivamente, Claro. o papel. Porque nas mulheres acaba, como a Alice está a dizer, nos homens há uma percepção ligeiramente ou muito distorcida, nas mulheres não há distorção da percepção, porque aquilo está lá. sim. Há um Não é? paralelo, se Portanto, calhar, Há uma maior aceitação. Sim. há um paralelismo Eu se tenho calhar maior entre o aumento do pênis e o aumento mamário do que Sim, entre a cirurgia genital, mas entre o aumento do pênis e, por exemplo, a labioplastia. Em termos de idealização de competição, não é? De virilidade nos homens e de A questão aqui dos feminilidade nas superestímulos. mulheres. A questão dos superestímulos. Se calhar é mais entre o aumento mamário e o aumento do pênis. E, portanto, também é importante percebermos que os mitos relativamente a este tipo de cirurgia, não é porque existe uma vergonha muito grande na nossa sociedade, existia cada vez menos, as pessoas cada vez mais procuram este tipo de intervenções, não é? Isso é uma coisa que, de facto, ajuda globalmente a melhorar a sua autoimagem e, consequentemente, também a sua autoestima, não é? Até há algum tempo eu acho que as pessoas não sabiam que existiam estas soluções cirúrgicas para um problema que já sentiam há muito tempo. Sobretudo, provavelmente, da parte feminina. Ou seja, eu acredito que sempre, ao longo da história, houve desconforto associado a uma grande assimetria dos pequenos lábios, ou uma grande proeminência dos pequenos lábios que ultrapassam os grandes lábios e que roçam no vestuário. Certamente que isso sempre foi desconfortável, mas as mulheres não tinham noção que existia uma solução cirúrgica. Pronto, Se arranjavam calhar outras hoje em dia soluções. também têm para- mais à para aumentar o- vontade, não é? Para procurar um médico Sim. que possa As resolver mulheres este são mais problema, não é? seguidas também Portanto, pelo tinham ginecologista, porque têm mais à vontade vergonha. para partilhar isso com ele, depois eventualmente encaminhadas para Eu cirurgião posso que isto em plástico. termos, acho que, penso que, não é acho que, mas penso que em termos até psicológicos, ainda estamos a vivenciar um pouquinho aqui o tradicional do papel do homem e o papel da mulher. E efetivamente o papel do homem acaba por assumir aqui a questão mais desta virilidade e a questão da mulher num papel mais passivo. Sem Mas, desprimor. Estamos numa fase de A mulher está a tornar-se mais transição, não é? ativa. Isso é extremamente importante, não é? Pois é. Porque Já dá um bom ponto. ultrapassarmos um bocadinho esses conceitos que são um bocadinho antigos, não A é? mulher é cada vez mais ativa, mais independente do ponto de vista económico, mais independente do ponto de vista Isso é social. fantástico. Sim. Não é? E Isto é acaba uma por mudança. perceber que efetivamente Obrigado tem aqui uma a todos. resposta. Penso que foi extremamente importante falarmos sobre este assunto que deve ser desmistificado. Obrigado, Tiago, pela tua Nuno. presença. Obrigado, Nuno. Obrigado. Obrigado, Alice. Obrigada. E antes de me despedir, deixo-lhe uma das minhas grandes paixões, que é viajar, e hoje vou levá-lo a Istambul, com um pé na Europa e outro na Ásia. Localizada no Estreito do Bósforo, é a única cidade do mundo em 2 continentes. Os seus 13 milhões de habitantes estão habituados a cruzar o mar de Marmara e a conviver diariamente com as tradições asiáticas de um lado e as europeias do outro. É o Exilibris de Istambul. A Ágia de Sofia foi a maior basílica do mundo cristão. Foi convertida em mesquita e agora é um museu, mas é a sua enorme cúpula a maior atração para os turistas. A Mesquita Azul deve o seu nome aos azulejos que a decoram. Construída no século XVII, continua a ser uma das maiores mesquitas da cidade e uma das mais concorridas. Nas suas imediações encontramos a cor e o movimento típicos de Istambul. Mas é debaixo dos pés que se esconde o maior segredo da cidade. A cisterna da Basílica foi construída no século VI pelo imperador Justiniano para fornecer água a todos os bairros. É aqui no Grande Bazar, no coração de Istambul, que se situa um dos maiores mercados do mundo.
Com 70 metros de altura, a Torre Galata é um excelente posto de vigia da cidade. Construída em 1348, é um dos símbolos de Istambul. Chegou a ser prisão, depois observatório e até discoteca. Hoje é um dos sítios mais procurados pelos turistas. A Ponte Galata é um dos locais de visita obrigatória de Istambul. Aqui é o sítio perfeito para observar pessoas, sentar-se num dos inúmeros cafés aqui à volta, experimentar as muitas iguarias ou então dar um passeio de barco. O Estreito do Bósforo é um dos mais movimentados do mundo. Dezenas de embarcações passeiam nos seus 33 quilómetros. A viagem é fascinante, sempre acompanhada por gaivotas, com a cidade como pano de fundo. Para terminar o dia, nada como assistir a um espetáculo de dança. Os derviches são religiosos que entram em transe ao rodopiarem numa pista. Acho que vou já marcar um voo para voltar a Istambul. Com isto me despeço de todos e conto convosco na próxima semana para mais um Histórias Clínicas. Até lá!